O Conan é alguém que nunca viu o mundo exterior em sua vida toda. Ele é filho de uma família nobre e extremamente rica. Mesmo assim, ele jamais pôde aproveitar as belezas e as maravilhas que esse mundo Isekai tem a oferecer. O motivo dele não conseguir ver é algo conhecido como a cicatriz do herói, deixada nele pelo cavaleiro sagrado chamado Ristor Hunglia. Todos sentem pena do nobre Conan, mas ele não entende o porquê e deseja desesperadamente ser tratado como qualquer outra pessoa. O nosso prota nasceu com um brasão de água, o que significa que ele tem afinidade com magia aquática. Mais um cara de magia de água, mano, pelo amor de Deus. Por isso, a sua família designa Gine para ensiná-lo a magia. Ainda assim, o Conan não entende por que alguém como ele deveria estudar magia. Na cabeça do nosso prota, mesmo que consiga usar magia algum dia, isso não serviria para muita coisa, já que ele mal consegue se mover sem a ajuda da sua criada. Mesmo assim, ele obedece às ordens da família e se encontra com a mestre Gine. A maga começa a ensiná-lo com bastante entusiasmo, explicando os conceitos básicos. E pouco tempo depois, o Conan aprende o feitiço mais simples de todos, chamado Auri, que permite criar uma pequena quantidade de água. O problema é que o nosso prota nem sequer sabe o que aconteceu depois de lançar o feitiço. Então a Gine explica tudo com muita paciência, descrevendo cada detalhe visual para que ele possa imaginar a cena em sua mente. Durante a explicação, ela acaba comparando o volume de água que ele criou ao tamanho de um globo ocular e se desculpa imediatamente, achando que poderia ter ofendido o garoto. No entanto, nosso prota percebe outra coisa nessa comparação. Ele passa a pensar que se dominar a magia, talvez um dia consiga criar olhos de verdade e finalmente enxergar. E com esse novo objetivo em mente, o Conan se sente otimista pela primeira vez em sua vida. Até mesmo na hora das refeições, ele começa a conferir todos os ingredientes e tenta imaginar mentalmente como eles devem ser. Ver Conan demonstrando interesse pela comida deixa sua criada tão feliz que ela passa a se empenhar ainda mais a preparar pratos deliciosos para ele. Certo dia, outra professora chamada Flora é designada para ler livros para o nosso prota. Animado, ele pede que ela leia histórias, especialmente a respeito de Ristor Julia, o cavaleiro sagrado responsável por sua cegueira. Flora hesita, acreditando que esse assunto possa ser meio doloroso demais para ele, mas após o Conan garantir que ficará bem, ela começa a leitura. Segundo Madame Flora, houve uma grande guerra entre dois heróis e o Rei Demônio, centenas de anos atrás. Ristor Hunglia foi escolhido como o herói do país de Conan, e no fim conseguiu derrotar o Rei Demônio, mas ao custo de perder um braço e uma perna. Dizem que em seu último suspiro, o Rei Demônio lançou uma maldição sobre Ristor. Desde então, muitos de seus descendentes passaram a nascer com alguma parte do corpo faltando. Alguns sem um braço, outros sem uma perna, e no caso de Conan, sem a visão. Esse fenômeno estranho ficou conhecido como a cicatriz do herói. As crianças que nasciam com a cicatriz do herói não demonstravam poderes especiais, mas acredita-se que por pena, as pessoas ao redor delas acabavam as tratando com um certo respeito diferenciado. Ao ouvir essa história, o nosso prota tem dificuldade em aceitar que nasceu com um destino tão cruel. Ainda assim, ele aceita a realidade e decide seguir em frente com o que lhe foi dado. Pouco tempo depois, ele aprende a conjurar várias esferas de água ao mesmo tempo e fica mais motivado do que nunca para se tornar um grande feiticeiro. Infelizmente, lançar feitiços consome muita energia, então mesmo com a mente totalmente focada, o seu corpo acaba cedendo. Em um estado quase inconsciente, o nosso prota fica murmurando que precisa de mais, muito mais. A sua criada interpreta isso errado e acha que ele estava pedindo mais carinho, mas o nosso prota logo esclarece que ela já fez o suficiente e que na verdade ele estava falando sobre precisar de mais conhecimento e resistência física, ambos essenciais para se tornar um feiticeiro excepcional. A criada então aponta o motivo de Conan não ter resistência, lembrando que ele quase não come. Como ele tem apenas 7 anos, ela o aconselha a se alimentar melhor, garantindo que ao crescer ele se tornará forte e saudável. O nosso prota concorda e com a ajuda dela decide aumentar a quantidade de comida que consome. Ele também percebe que não consegue correr e mal consegue andar direito, por isso decide aprender esgrima, acreditando que o treinamento com a espada possa ajudar a diminuir as suas limitações físicas. Nisso, a criada
Yara sai correndo, empolgada para pedir ao pai de Conan, o Lord Gurion, que contrate um instrutor de esgrima. Nesse momento, o Conan chama sua criada pelo verdadeiro nome, Echo, pela primeira vez, e agradece de coração por tudo que ela fez por ele. No dia seguinte, quando Jenny chega à mansão para as aulas de magia, encontra Conan treinando esgrima com o instrutor Uro. Após Uro se retirar, a Jenny se aproxima, impressionada com o fato do Conan estar fazendo tantas aulas sendo tão jovem. Ela se lembra do primeiro dia em que começou a ensiná-lo, quando o garoto parecia abatido e sem vida. Agora ele exibe um sorriso aberto, mostrando o quanto mudou em tão pouco tempo. A Jenny pergunta se ele não gostaria de fazer uma pequena pausa, já que vem treinando sem parar há horas. O Conan garante que está bem e se prepara para a aula de magia. Nisso, sem perder tempo, a Jenny pergunta se ele ainda se lembra de como conjurar o feitiço Auri. O que ela não sabe é que Conan vem treinando o tempo todo. Por isso, ela fica visivelmente surpresa quando ele conjura com facilidade várias esferas de água ao mesmo tempo. Nesse instante, Jenny percebe que esse garoto é especial e que tem tudo para se tornar o maior feiticeiro do continente. Enquanto isso, no Castelo Imperial, um dos servos reais entra no quarto da princesa Ma e informa que a sua carruagem está pronta. Ela será levada para encontrar o seu noivo, mas Ma odeia a ideia de se casar e não quer ir. Ela acredita que seu noivo pensa da mesma forma e revela que ele não é outro senão Conan. Ela não odeia Conan, mas o jeito sombrio dele e desanimado nunca foi nada atraente para ela. Infelizmente, a guria não tem escolha, já que essa é uma ordem direta do seu pai, o rei. Durante o caminho até a mansão de Conan, Mira explica o motivo do rei ter decidido isso. Pelo visto, Conan é visto como uma figura extremamente importante por causa da sua cicatriz do herói. Então, para agradar o povo do reino, o rei tomou essa decisão puramente política. No trajeto, ela se lembra do primeiro dia em que conheceu o nosso prota. Na época, ela ficou feliz em saber que se casaria com alguém com a mesma idade e chegou a levá-lo para fora de casa para brincarem juntos. Mas quando perguntou de quais brincadeiras ele gostava, o Conan respondeu chorando que não gostava de nada e que não podia fazer coisa alguma por ser cego. Mira definitivamente não queria se tornar esposa daquele garoto chato e sempre cabisbaixo. Porém, para sua total surpresa, aquele menino sombrio e inteligente havia mudado completamente. Ao ser recebida pelo nosso prota com um sorriso enorme e radiante, ela chega até pensar que talvez ele fosse um impostor. O nosso prota fala com sinceridade, dizendo que a sua vida mudou no dia em que se apaixonou pela magia. Para provar, ele conjura um arco-íris acima da cabeça de Mira, exibindo as suas habilidades mágicas. Nisso, ela fica completamente impressionada com o talento dele, e nesse momento, o Conan percebe que foi meio idiota com Mari durante esses anos todos. Ele então se desculpa e promete que de agora em diante ele será uma pessoa melhor. A Mira aceita, feliz, e passa o dia inteiro brincando com ele. Ao final do dia, ela retorna em sua carruagem e já começa a sentir saudade dele. Enquanto isso, o nosso prota não para de pensar em quão natural foi segurar a mão daquela guria. Ele decide que quer agir como um verdadeiro cavalheiro perto da princesa de Mira, na esperança de impressioná-la ainda mais. Por isso, ele começa a ter aulas de boas maneiras e etiqueta com a Madame Flora. Do outro lado, a mestra Jenny se pergunta o que ainda pode ensinar para Conan no dia seguinte. Ele já consegue conjurar 7 esferas de magia ao mesmo tempo, algo que nem ela mesma consegue fazer, apesar de ser considerada uma mestra. Além disso, ele dominou todos os feitiços básicos que ela ensinou. Sem saber mais o que fazer, a Jenny admite para si mesma que não há muito mais que ele possa ensinar. Por um momento, ela pensa em avançar e ensinar magia intermediária, porém seu trabalho era apenas ensinar magia básica, sem contar que ensinar magia intermediária para uma criança de 7 anos pode ser meio perigoso. Mesmo assim, ela não pode simplesmente largar o emprego, já que é paga por hora e tem muitas contas para pagar. Então ela passa a noite quebrando a cabeça tentando bolar um plano sobre o que ensinar para esse pequeno prodígio no dia seguinte. Quando chega na mansão no dia seguinte, a Jenny percebe que Conan mudou mais uma vez. Tentando ignorar isso, ela foca em ensiná-lo a alterar detalhes mais sutis da magia, como a temperatura das esferas de água. Conan tenta fazer isso, e ao modificar as características internas da água, ela passa a ter gosto de suco de maçã. Ao ver isso, a Jenny fica completamente sem palavras. Ela havia passado a noite inteira preparando uma aula de uma semana
sobre a alteração da magia, mas o nosso prota entendeu toda a teoria em menos de 5 minutos e dominou a técnica instantaneamente. De qualquer forma, agora o nosso prota consegue sentir as formas e texturas, o que permite alterar as suas magias com precisão. No entanto, ele ainda não entende o que são cores, então não consegue criar objetos mágicos perfeitos. Por isso, define como seu próximo objetivo compreender as cores, e de forma totalmente inesperada, ele começa a senti-las também. Echo corre animada para contar isso ao Lord Gurion, explicando que tecnicamente o nosso prota agora consegue perceber cores. Segundo ela, quanto mais próximo o Kuna está de um objeto, mais claramente ele distingue a sua cor. Funciona como uma espécie de sexto sentido, permitindo até mesmo identificar mudança de cor e ler textos pretos em livros. Gurion fica aliviado e deseja ver o filho novamente, mas Echo acredita que Kuna deve continuar onde está para alcançar os seus objetivos. Ela revela que o nosso prota se mudou sozinho para uma mansão vizinha meses atrás, pois não queria ser um peso para ninguém. Lord Gurion agradece a Echo, reconhecendo que a alegria dela deve ter um impacto positivo sobre o seu filho. Ela aceita o elogio, mas comenta que preferiria receber um aumento. Depois disso, o nosso prota volta a treinar sozinho e cria uma esfera de água vermelha, aumentando seu tamanho para sentir a cor com mais intensidade. Ao saber da novidade, a sua mãe aparece acompanhada do pai e do irmão. Ao ouvir a voz da mãe, Kuna a cumprimenta todo animado, tentando agir como um verdadeiro cavaleiro. Porém, ele acaba se distraindo e perde o controle da magia, fazendo com que a esfera de água vermelha caia sobre ele. Quando se vira para chamar a mãe novamente, a pobre mulher desmaia de susto. O nosso prota, sem entender nada, fica completamente confuso com a reação dela. Então Echo explica a situação para ele, dizendo que a cor vermelha também é a cor do sangue, algo que costuma causar uma impressão desagradável nas pessoas. A criada até demonstra compreensão, mas o Lord Gurion não reage da mesma forma. Ele acredita que o filho apenas pregou uma peça de mau gosto, o que o deixa furioso. Irritado, ele repreende Echo por mimar demais o nosso prota e ainda ameaça, dizendo que pode cortar o seu pagamento por causa disso. Em seguida, ele se vira para Kuna e começa a dar uma bela bronca nele também. Nesse exato momento, a Jane chega ao local. Ao perceber que o Kuna mais uma vez melhorou as suas habilidades mágicas sozinho, ela passa a acreditar que aquele garoto realmente pode se tornar o maior feiticeiro que já existiu. E esse, meu mano, foi o resumo desse episódio. Eu espero que você tenha gostado de coração, e se você chegou até o final, comenta a palavra aí cego pra ganhar um coração aí nos comentários e eu saber que você é brabo. Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder o próximo episódio. Além disso, inscreva-se no meu canal secundário de games para ter lives exclusivas lá comigo, mano. Se você gosta de jogos de sobrevivência, talvez faça sentido pra você. Lá tem alguns vídeos que eu postei também que talvez se divirta. Tamo junto, meu mano, e lembre-se, o Drezinho Nimes ama você. Num belo dia, o nosso prota acaba reencarnando como um nobre, mas tem um grande problema logo de cara. Basta dar uma olhada na tela de status dele, que é basicamente uma decepção. Ele nasceu como o 13º príncipe da família imperial, e o imperador está bem curioso para conhecer o seu novo filho. Ao analisar as afinidades mágicas, informam que a maior compatibilidade do nosso prota é com a magia de água, e então o imperador decide presenteá-lo no seu primeiro aniversário com uma bênção ligada ao elemento água. Assim que ele diz isso, o Noah percebe algo surgindo ao lado de sua magia de água Rank E. O imperador então pede para ele ver a tela de status do Noah, e ele fica um pouco nervoso, porque com um boletim desses, o mais provável é que vai acabar sendo jogado no super lixo. Mas milagrosamente, quando a tela aparece, o rank de magia de água muda de E para SS. Todo o resto continua um belo F, mas quem liga, não é mesmo? O cara acabou de ganhar a habilidade mais forte de magia de água. Isso é a prova clara de que o nosso prota vai se tornar um gênio da magia aquática no futuro, e por causa disso o imperador passa a simpatizar com o Noah. O motivo da magia de água estar no rank SS é justamente a bênção que ele recebeu do pai ao nascer, porém na tela de status pessoal do nosso prota isso ainda aparece como E mais S. Já os outros aumentos de atributos vieram das criadas. Ele ainda não entende muito bem o porquê, mas parece que quanto mais servos ele tem, mais forte fica.
Quanto ao nível, ele ainda está no nível 1, mas aparentemente esse nível pode subir infinitamente, então é só questão de tempo até ele ficar quebrado de forte. Por enquanto, porém, ele ainda é bem fraco. Durante um café da manhã, uma das suas servas, Evelyn, se aproxima para avisar que seus irmãos, mais especificamente o primeiro e o quarto príncipe, vieram visitá-lo. Normalmente receber a visita dos irmãos seria algo bom, mas nos últimos 6 anos o nosso prota aprendeu que esses dois são grandes babacas, então ele precisa ter muito cuidado ao lidar com eles. Ele vai até a sala de estar para encontrá-los, e logo após as saudações formais, o primeiro príncipe anuncia que trouxe um presente para Noah. Em seguida chama um servo para trazer o tal presente. No momento em que o Noah vê a espada, fica imediatamente claro para ele que aquilo é amaldiçoado. Ele consegue literalmente enxergar as almas atormentadas dos mortos flutuando ao redor dela, e o seu irmão Albert com certeza sabe que essa coisa é assombrada. Mas mesmo assim ele finge que é só um presente normal. Não existe a menor chance do nosso prota recusar um presente vindo do primeiro príncipe herdeiro. Então, mesmo sabendo que isso provavelmente vai dar muito errado, ele é obrigado a aceitar. Ele então segura o cabo da espada e a levanta, enquanto Albert explica com a maior naturalidade do mundo que aquela é uma espada de magia de água e que mais de 120 cavaleiros já morreram tentando usá-la. Nisso o Noah se assusta e imediatamente afrouxa a mão, mas o quarto príncipe diz que não há motivo para preocupação, porque até agora todo mundo que não era digno da espada morreu no exato momento em que encostou nela, então se a maldição fosse afetá-lo, ele já estaria morto. O motivo de Noah ser imune à maldição provavelmente é o seu atributo de magia de rank água SS. De certa forma é reconfortante saber que ele não corre risco de morrer por causa dessa espada. Ainda assim, o nosso prota claramente fica muito irritado por Albert ter colocado a vida dele em risco só por um experimento idiota, mas obviamente não pode dizer isso em voz alta, então ele apenas espera o Albert se levantar e ir embora para finalmente ter um pouco de paz. Safado, mau caráter, traidores e traíras. Mais tarde naquele dia, o nosso prota Noah caminha pelos corredores com uma das suas criadas, Zoe, e quando percebe que ela está meio abatida, ele pergunta se aconteceu alguma coisa. Nisso a Zoe diz que está tudo bem, pois não quer incomodá-la com seus problemas. Claramente você quer. Mas o Noah sabe que isso não é verdade e a ordena que ela diga imediatamente o que está acontecendo. Sem ter escolha, a Zoe explica que queria tirar um tempo do trabalho para resolver assuntos familiares. O Noah pergunta que assuntos seriam esses, e ela conta que a sua cidade natal sofreu uma grande enchente e a fazenda de sua mãe foi completamente destruída. Agora a mãe dela não tem mais como se sustentar. A Zoe procurou conselhos sobre como juntar dinheiro para reconstruir a fazenda e disseram a ela que a única opção seria trabalhar por um tempo no distrito da Luz Vermelha, que era exatamente o que ela pretendia fazer durante sua folga. O nosso prota se recusa completamente a aceitar isso. Ele diz que vai dar um emprego para a mãe dela, afinal ele já estava pensando em contratar um fechador profissional de portão traseiro, e como ela vem recomendada, vai pagar 10 moedas de ouro por mês. A Zoe fica surpresa e pergunta se ele tem certeza, já que 10 rene é muito acima do salário padrão, além de nunca ter ouvido falar desse tipo de trabalho. Mas isso é porque o nosso prota acabou de inventar esse trabalho aí, mano. Ele só quer ajudar a Zoe, e o dinheiro é dele mesmo, então quem vai impedi-lo? Ele também diz que possui uma casa antiga nos arredores da cidade e que a Zoe e a sua mãe podem morar lá, sem se preocupar com o aluguel. A Zoe serviu Noah fielmente a vida inteira, então não existe possibilidade alguma dele deixá-la vender o próprio corpo por causa de uma enchente. Falando nisso, a enchente ainda traz outra preocupação. O Noah chama seu mordomo Dylan e ordena que ele faça os arranjos para comprar o máximo possível das terras danificadas pela enchente. O Dylan e Zoan ficam chocados com isso, mas o Noah explica que certamente aparecerão golpistas tentando enganar as pessoas inocentes que acabaram de perder tudo. Ele então quer garantir essas terras antes que isso aconteça. O Dylan fica completamente sem palavras, sem acreditar que um garoto de 6 anos conseguiu prever as consequências com tanta antecedência. O Noah já passou por situações assim em sua vida passada, mas obviamente não pode contar isso, então apenas muda de assunto. O Dylan concorda em ajudar na aquisição das terras, mas pergunta de onde virá o dinheiro, já que pelas estimativas dele, isso custaria cerca de 700 mil rené. A Zoe fica em choque ao ouvir esse valor, e o Noah não a culpa, afinal é praticamente uma fortuna. Um adulto médio na capital ganha apenas 120 rené por ano, o suficiente para sustentar uma família, manter uma casa e comer bem.
Bem, a família de Noah é mais rica que a média, mas mesmo assim ele só tem cerca de 500 mil rené disponíveis, então precisa encontrar mais 200 mil rapidamente. Sem muitas opções, ele decide vender o feudo que possui. O Dylan diz que isso é impossível, pois aquela terra foi um presente do imperador e vendê-la sem permissão seria um crime contra a família imperial. O Noah sabe disso e decide fazer mesmo assim, pois não tem outra escolha e está disposto a aceitar qualquer punição que seu pai imponha. No dia seguinte, enquanto nosso prota e seus servos se preparam para partir rumo às terras alagadas, ele recebe uma visita inesperada do quarto príncipe Henry. Albert pode até ser um idiota, mas o Henry é realmente gente boa depois que você o conhece, e ele está genuinamente preocupado com o nosso prota. Ele veio avisar que a espada que Albert deu a ele possui vontade própria. Mesmo sendo imune à maldição, o Noah ainda precisa conquistar o reconhecimento da espada para usá-la com segurança. O Noah leva esse aviso a sério e pouco depois parte rumo à vila de Dawn. Ao chegar, ele percebe que chamar aquilo de danos da enchente é pouco, porque parece que o Kratos e o Poseidon saíram no soco naquele lugar. Pelo estado da vila, o Noah percebe que a maioria dos moradores deve ter perdido seus documentos da enchente, então ele manda o Dylan ir ao escritório do governo e conseguir todas as cópias possíveis para facilitar as compras. Enquanto isso, o Noah decide ir pessoalmente ver como as pessoas estão depois do desastre. Todas as plantações foram destruídas, o que significa que não haverá colheita naquele ano. Sem colheita, os moradores simplesmente não vão sobreviver. De repente, o Noah ouve um sino tocar e percebe que todos estão se reunindo no que antes era a praça central. A Zoe acredita que seja a distribuição de comida, já que o Império fornece ajuda emergencial em casos de desastres naturais. O Noah acha bom ver que o sistema de ajuda está funcionando e vai se juntar aos moradores para a refeição, mas no momento em que prova a comida, ele se arrepende imediatamente. Ele já comeu muita comida menos deprimente do que aquela desculpa triste de caldo, e tem quase certeza de que esses vegetais estavam estragados. Um dos moradores ouve o Noah reclamando e, sem saber que ele é um príncipe, assume que ele é só mais uma vítima da enchente. Ele explica que a comida é sempre assim e que mesmo reclamando nada muda, porque quem prepara comida não liga para coisas bobas como saúde ou intoxicação alimentar. Nesse momento, o Noah ouve um anúncio alto falando sobre uma inspeção. Ele pergunta a Zoe do que se trata e ela explica que o oficial local, Lord Geralt, está ali para verificar a qualidade da comida. Geralt se aproxima do caldeirão da sopa misteriosa, acha aquilo horrível, mas como não é ele quem vai comer, ele não se importa. Ele manda o cozinheiro preparar uma refeição de verdade para ele na mansão, e o cozinheiro aceita feliz, já que os dois têm um acordo. O Noah, porém, não deixa essa atitude nojenta passar impune. Ele confronta Geralt e pergunta se ele tá de ladainha, mano, se ele tá entregando uma comida tão horrível porque ele tá embolsando o resto do orçamento. Ô tio, essa comida aí tá uma merda, hein? E quem disse que isso é problema meu? O Geralt acha que o nosso prota é apenas mais um camponês sem poder e admite abertamente que está desviando dinheiro porque acredita que o Noah não pode fazer nada a respeito. Ouvir o Geralt se gabar de roubar pessoas famintas faz o sangue do nosso prota ferver, a ponto da espada amaldiçoada começar a reagir. Irritado com a falta de respeito daquele garoto, o Geralt puxa sua espada e se prepara para matá-lo, mas antes mesmo que consiga, a espada Leviatã voa para fora de sua bainha e para o lado de Noah. A força de vontade e o senso de justiça do Noah foram suficientes para que a espada o reconhecesse como um portador digno. Agora, capaz de usar o seu poder, o nosso prota decapita Geralt sem esforço algum, pelo crime de desviar fundos e ameaçar um príncipe imperial. Pouco tempo depois, o Lord Rohan, superior de Geralt, aparece e os guardas tentam convencê-lo a prender o Noah pelo assassinato, mas assim que Rohan vê Noah, ele reconhece imediatamente o 13º príncipe e se ajoelha em respeito. O Noah diz que eles precisam ter uma longa conversa sobre o que aconteceu ali, o que basicamente significa que Rohan está encrencado por ter permitido tudo aquilo por tanto tempo. Ele afirma que já puniu Geralt, mas que os cúmplices ainda estão por lá, e espera que Rohan lide com eles de forma adequada. Enquanto isso, ele ordena que uma refeição decente seja preparada ao povo. Mais tarde, depois que Noah concluir a compra da vila, o Albert recebeu um relatório sobre tudo o que aconteceu, e fica surpreso ao saber que o irmão
conseguiu usar a espada sem sofrer consequências. Mesmo assim, ele ainda tem outros planos para Noah no futuro. Enquanto isso, o nosso prota é chamado para uma reunião com o seu pai para se explicar. Ele espera ser repreendido por vender as suas terras para comprar uma vila destruída pela enchente, mas para sua surpresa, o imperador agradece. Se o Noah não tivesse feito o que fez, os danos ao povo teriam sido muito maiores. O imperador percebe claramente que o Noah é um jovem extremamente capaz e pede que ele continue servindo o império com tudo que tem, e o nosso prota aceita feliz. E esse, meu mano, foi o resumo do primeiro episódio desse novo anime da temporada, mano. O nome dele vai estar aí na descrição. Se você chegou até aqui e viu tudo, comenta a palavra aí príncipe pra eu saber que você é brabo e ganhar um coração aí nos comentários. Além disso, meu mano, eu gostaria de convidá-lo a assistir as minhas lives no meu canal secundário de games. Se você gosta de jogos de sobrevivência e aventuras de 100 dias, assista meus vídeos lá e acompanhe minhas lives caso você queira ter um contato maior comigo, mano. Muito obrigado de verdade e os links estão na descrição. Lembre-se, meu mano, o Dress Animes ama você. Vamos sincero, se alguém me oferecesse 500 mil pra eu ficar pelado na live, acho que eu ficaria, mano.